Daí, pessoal, mais uma resolução. 4 antenas de TV A, B, C e D estão dispostas em um terreno plano de tal forma a formarem um quadrado. As antenas A e B possuem, respectivamente, as coordenadas 1 e 3 e -1 e 2, e são vértices consecutivos do polígono. A medida de uma das diagonais do quadrado vale em unidades de comprimento. Bom, então tem 4 antenas, e ele me dá aí as coordenadas cartesianas, né? Supõe-se coordenadas cartesianas de duas ou de dois desses versos, de duas dessas antenas. Então, respectivamente, eu tenho a antena A com coordenadas 1 e 3 e a antena B -1 e 1. E aí diz que essas coordenadas aqui são coordenadas de vértices consecutivos do polígono. O que significa isso? Bom, essas antenas, ó, elas estão formando um quadrado. Vou colocar assim, ó, A, B, C e D. Isso é genericamente, tá? Necessariamente essa posição, elas podem não estar guardando essa posição que eu estou colocando aqui para ti, tá? Até porque se eu verificar, ó, o B tem x menos 1. Então o B tinha que ficar à esquerda de A, tinha que ficar B para cá e o A na direita, né? Já que o x é negativo, -1, enquanto que o x do A é 1. Mas enfim, eu vou desrespeitar isso, né? Porque eu só quero te mostrar essa parte conceitual. Então eu vou desconsiderar essa rigidez aí. Então eu tenho vértices consecutivos, aliás, vértices do quadrado, e está dizendo que A e B são vértices consecutivos. Então significa o quê? Significa que a distância entre A e B é um dos lados desse quadrado. Então é isso que ele quer me informar. Quando ele fala que os vértices A e B são consecutivos, ele está querendo me dizer assim, olha, a distância entre A e B corresponde à medida do lado desse quadrado. Ok? Então esse é o raciocínio que eu tenho que estabelecer a partir daí. Então, distância entre dois pontos. Existe a distância entre dois pontos que tu aprendeu na escola com uma expressão que eu vou colocar aqui, ó, que é a seguinte, ó, distância do ponto A até o ponto B se dá pela raiz quadrada da diferença dos xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E aí, fazendo as substituições nesta expressão, vai ter então a raiz xb, bom, o x do b é -1, menos o x do a, que é 1, ao quadrado, mais y do b está aqui, ó, é 1, menos o y do a, que é 3. Está aqui o y do a. Distância do ponto A até o ponto B, que é o lado do quadrado, né? Não esquece que isso aqui, ó, é o lado do quadrado. Eu tenho então -1 com -1, menos 2 ao quadrado. Estou fazendo bem lento. 1 menos 3 também dá -2 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de -2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. DAB igual raiz quadrada de 8. Que eu posso deixar assim, né? Raiz de 8, ou eu posso, de certa maneira, simplificar, né? Fazer extração de fator do radicando aqui. E aí é 2 raiz de 2, depois eu te mostro isso. Tá? Mas de qualquer forma, o lado aqui então foi raiz de 8. O que ele quer? Ele quer medida de uma das diagonais. Diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Diagonal, então, o lado raiz de 8 vezes raiz de 2. Aí eu tenho que diagonal é igual a raiz de 8 vezes raiz de 2. 8 vezes 2 é 16, dá raiz do 16.
e raiz do 16 é igual a 4. Ok? Bom, eu quero só te mostrar uma coisa aqui, ó, que a partir desse 8 aqui é muito comum, né? Quase que um raciocínio de reflexo. Quando eu tenho raiz de 8 aqui, eu decomponho esse 8 aqui, ó, em 2 ao quadrado vezes 2, que é a fatoração do 8. Cancelo o expoente com raiz e acabo obtendo 2 raiz de 2. Então, se eu tivesse pensado isso, não teria problema algum, porque a diagonal é o que? Lado raiz de 2. A diagonal, então, seria 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. E da mesma forma, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E aí eu tenho, portanto, 2 vezes 2, o mesmo 4 que eu obtive aqui. Ok? Então isso é um aspecto do exercício que poderia ter esse andamento, né, a partir dessa raiz do 8. Outra coisa que eu quero te mostrar nesse vídeo, aproveitando, é que eu posso substituir essa raiz aqui, ó, ou ainda a determinação da distância em 2 pontos através dessa raiz, por uma maneira prática, que é, na realidade, a mesma regra aqui, que está em azul, só que abreviado. Então, como seria isso? Seria assim, ó. Tu pega e calcula aqui, ó, mentalmente a distância entre os x, de 1 até menos 1. Qual é a distância de 1 até menos 1? É 2, né? A distância entre os x é 2. Porque se eu estou aqui no 1 e vou vir até o menos 1, eu vou ter que passar pelo 0. Então, a distância, ó, 1, 2 unidades. Então, de 1 até menos 1 a distância é 2. A mesma coisa acontece a distância de 3 até 1, também é 2. Então, calculo a distância entre os x, distância entre os y. Aí eu elevo ao quadrado, faço a soma e tiro a raiz. Então, é a mesma coisa que eu tenho aqui. Então, repetindo, ó, diferença entre os x, diferença entre os y, eleva ao quadrado essas diferenças, soma e tira a raiz. Isso vai dar o que? Raiz de 2 ao quadrado 4, 2 ao quadrado 4, vai dar a mesma raiz de 8. Ok? E aí, então, observando, a diagonal ficou 4 e eu estou na letra C. Tranquilo? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço. Bons estudos. Continua usufruindo das resoluções do canal, né? Tu sabes que tu é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Ficamos por aqui e até a próxima.